primeiro ano, tudo bom? Colégio Fivelense. Vocês do primeiro ano usam a plataforma Unuí, não é isso? Essa semana ficou pra gente fazer as atividades do capítulo 2. Eu vou dar um apanhado aqui, eu já mandei vídeos, já mandei videoaula, já mandei o laboratório virtual. Espero que vocês tenham visto o laboratório virtual sobre essas mudanças de fases. Eu acredito que aqui o que vocês tenham tido um pouquinho mais de dificuldade seria com ponto triplo, né? Porque a primeira parte é bem tranquila, é aquilo que vocês já sabem, sólido, líquido, gasoso, as moléculas. Quem não viu o laboratório virtual, entra e assiste para ver os arranjos moleculares. É só lembrar, sólido tudo juntinho, líquido mais ou menos e gasoso tudo separado. Isso tá no capítulo 2 do nosso livro de química, o nosso módulo de química do sistema Unuí. Sim, ele tem as mudanças de fases, as transformações de uma fase para outra. Tem os gráficos que eu vou explicar no quadro daqui a pouco. E o que eu acho que é a novidade para vocês que não devem ter visto no nono ano, que é o diagrama de fases. Aqui a gente tem os gráficos da água, de curva de aquecimento da água e a curva de resfriamento da água. A gente sabe que a água é uma substância... Ai, meu Deus, a gente sabe que a água é uma substância pura composta, né? As substâncias puras, durante a mudança de fase, não alteram a temperatura, né? Quando a gente tem os patamares no gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de aquecimento da água e aqui a gente tem um gráfico de resfriamento da água. Se a gente observar o gráfico de aquecimento, aqui a gente vai fornecer calor. Então, a água estava no estado sólido, seria o que? Gelo sólido. A temperatura, o tempo foi passando e a temperatura subindo, né? Abaixo de zero. Quando atingiu zero, a água sofreu fusão. Nesse momento, durante a fusão, a gente tem sólido e líquido. Continuei a aquecer, lembra que é gráfico de aquecimento. Tudo virou líquido, volta a temperatura subir de novo, até atingir a temperatura de ebulição, que da água a gente sabe que a pressão de 1 atm, ou seja, o nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então aqui a gente vai ter água no estado de vapor, líquido mais vapor. Depois que toda a água virou vapor, a temperatura volta a subir. O gráfico de resfriamento, a gente começa com uma temperatura alta e vai descendo. Então, estava uma temperatura de 120, eu vou ter só vapor. Atingiu 100, agora a água não vai entrar em ebulição, a água vai condensar. Eu volto a ter líquido mais vapor, como na ebulição. Só que agora eu estou resfriando, eu estou retirando o calor, então o gráfico está descendo. Quando atingiu 100, enquanto tiver líquido e vapor, a temperatura permanece em 100, porque é a substância pura composta. Depois que tudo virou líquido, volta a diminuir a temperatura até chegar em zero. Quando atinge a 0 graus, a gente vai ter líquido mais sólido, vai começar a se formar o gelo. Depois que todo o gelo, toda a água se solidificar, formar o gelo, aí a temperatura volta a diminuir e eu vou ter água sólida, que é o gelo. Então, esse gráfico é o gráfico de aquecimento, esse é o de resfriamento. Lembrando que esses gráficos, essas curvas de aquecimento e resfriamento, servem para qualquer substância simples, seja pura ou composta, tá? Mistura já vai ser diferente, a gente não vai ter esses patamares fixos, a não ser que sejam misturas azeotrópicas que estão no vídeo, tá bom? Agora a gente vai falar do diagrama de fases. Esse diagrama de fases, o que eu fiz é o da água, que é o mais cobrado, mas a gente pode ter esse diagrama de fases com esse formato, às vezes um pouco deslocado para a direita ou para a esquerda, dependendo da substância, mas todos vão ter esse formato. O que a gente tem que lembrar?
Nesse lado aqui, a gente vai ter a substância no estado de vapor. Então, tudo que tiver abaixo dessa linha e dessa linha, a gente tem aí pressão e temperatura. Desse lado aqui é a pressão, desse lado aqui, temperatura. Então, pressão aumenta, temperatura aumenta ou diminui, a gente vai ver. Então, aqui a gente tem a água no estado de vapor. Quando atinge uma determinada pressão com uma determinada temperatura, a gente vai ter o ponto triplo, que é quando eu tenho a água no estado sólido, líquido e gasoso. Toda substância que atingir esse meio aqui, ela vai estar nos 3 estados físicos ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso. Abaixo dessa linha, vapor, gasoso. Aqui desse lado, sólido. E aqui no meio, água. Tem um macete que até eu já usei com os alunos para lembrar, imaginar isso aqui como um cálice. Sempre dentro do cálice vai estar o líquido. Macete para não esquecer, tá? Outra coisa, essas linhas, o que a gente tem aqui? Nessa linha aqui, nesses pontos dessa linha, a gente vai ter água sólida com vapor. Só aqui só gelo, aqui só vapor. Na linha, gelo e vapor. Aqui os 3 estados físicos. Desse lado aqui só gelo, mas quando chega nesse ponto aqui, nesses pontos do gráfico, a gente tem estado sólido e líquido junto. Nesse lado de cá, a gente vai ter líquido com estado gasoso ao mesmo tempo. Tudo bem? Então é só pra gente interpretar. O que é esse C? É o ponto crítico, é a máxima temperatura e pressão que eu consigo ter água no estado, se for do lado de cá, de vapor, no estado de lá líquido. Acima disso aqui, a gente vai ter eu posso chamar também de fluido supercrítico, tá? Ele não é líquido, ele não é gasoso, ele tá intermediário ali, para ficar mais fácil para vocês.